Pai Senhor, tudo bem, irmãs? Então, hoje nós iremos tratar de um tema que tem muito a ver com a gente, né? Que é como vencer as oposições à obra de Deus. Todos nós trabalhamos na igreja, né? Alguns de nós trabalham fora e também dentro da nossa casa. Em todas as situações da vida, a gente sempre vai ter alguém que discorda de nós. Uma coisa é discordar, outra é se posicionar para atrapalhar. Neemias, ele enfrentou isso. Ele enfrentou oposições, né? E o que acontece quando alguém se opõe? Geralmente, ela não fica contra porque ela não concorda com o que você está fazendo, simplesmente. Mas ela se opõe de uma forma colocando obstáculos para que a obra não prossiga, né? Então, assim, em Romanos 8:17 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática traz assim, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Todas nós já vencemos muita coisa na nossa vida, né? Graças a Deus, Deus nos dá vitórias incríveis, né? Em todos os âmbitos, no trabalho, em casa, né? Na família, né? Na igreja, né? Em situações de relacionamento, o Senhor está sempre nos dando vitória. Mas quando que essas vitórias vêm para a vida da gente? Essa vitória, ela chega na nossa vida quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Porque nada acontece na nossa vida por um acaso. Todas as nossas vitórias, elas vêm do Senhor. Não é porque eu fui bom e eu venci isso. Não, foi o Senhor que pelejou por nós e nos fez vencer. Assim como diversas situações que nós enfrentamos muitas vezes, nós chegamos numa situação em que a gente pensa assim, meu Deus, e agora? Como que nós vamos fazer, né? Só que essa oração que nós fazemos assim, do tipo, eu não sei como sair dessa situação. O Senhor está ouvindo, o Espírito Santo, Ele está intercedendo por nós quando a gente não tem uma solução prática ali para resolver aquilo. Aí o que acontece? Passa uma semana, passa um mês ou até muito mais tempo. Aí a gente fala, nossa, eu me enfrentei àquela situação tão difícil e eu venci. Como que eu venci? Eu venci porque o Senhor me fez triunfar. Eu venci porque o Senhor deu a vitória. Então, esse tema de como vencer as oposições à obra de Deus, ela vai retratar o quê? Que Neemias, ele venceu, por quê? Porque Neemias, ele colocou na vida dele assim, Neemias tinha fé, ele tinha vigilância, ele tinha oração e ele também uniu-se ao pessoal, né? Então, assim, eram várias pessoas unidas, vigilantes e guerreando. Mas não era uma guerra com armas naturais. Era uma guerra com armas espirituais. As nossas batalhas, elas não são nossas. As nossas batalhas é do Senhor. Quem peleja por nós é o Senhor. A nossa leitura bíblica, irmãs, está em Neemias 4, do 8 ao 20, e em 1 João 4, o versículo 4, 5 e o versículo 5. Irmãs, eu vou fazer só um resumo da lição, porque o meu celular não tá bom. Então, assim, eu tenho pouca memória, sabe, no meu celular, né? A memória física tá boa, mas a memória do meu celular não tá. Então, diz assim, tem 3 tópicos. Qual a procedência dos ataques que nós enfrentamos? O inimigo procura atingir a nossa fé. E o outro tópico é, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Gente, qual é a procedência dos ataques que a gente sofre? A procedência
ela não é. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne, né? Mas nossa batalha é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, muitas vezes a gente foca na pessoa, mas não é a pessoa. É o inimigo tentando nos tirar o foco. O ponto central da nossa lição diz assim, que jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Neemias, ele exerceu a fé. Ele orava e confiava, orava e fazia. Ele sabia o quê? Que o Senhor, as estratégias que ele estava tendo para construir os muros, é o Senhor que estava à frente dele. Então, assim, quando Sanbalate vinha, né, os samaritanos vinham, e depois Neemias, ele não se deixava influenciar. Quando Sanbalate vinha, ele dizia assim, olha, eu não posso parar a obra por nada, eu preciso continuar. Quando eles queriam parar Neemias nunca se deixou se abater. A nossa luta, antes de tudo, ela é espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos de demônios, os quais nos atacam. Então, assim, as pessoas que nos atacam, elas não são elas. É o inimigo usando elas para nos atacar. No entanto, as nossas armas, elas devem ser espirituais, pois nós não lutamos contra a carne e sangue, mas nós temos que ter essa visão. Nós temos que ter isso, de que não são as pessoas. Nós não temos que ficar chateada com as pessoas que nos afrontam. Nós temos que guardar o nosso coração e entender que são ataques do inimigo. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz e que devemos aceitar quando seguimos a Cristo. Não são as pessoas. O inimigo, ele usa estratégias. Qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Um dos segredos é que eles perseveravam em oração. O que era essa perseverança? Eles não paravam de orar, né? Eles perseveravam. Então, assim, o inimigo, ele tenta fazer com que os nossos pensamentos, quando estamos orando, eles se voltem. Mas não, o nosso pensamento tem que estar cativo em Cristo na hora da oração. E nós temos que perseverar em oração, orar até que venha a resposta, e muitas vezes a resposta, ela demora um pouco, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, e daí essa resposta vem. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. E essa certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para o servo do Senhor alcançar êxito na missão. A vitória, gente, ela é nossa, pelo sangue de Jesus. A nossa vitória está guardada no sangue de Cristo. Nós iremos vencer todas as adversidades, mas nós temos que estar focados que toda a nossa oração ela está guardada em Deus. Nós somos do Senhor e a vitória é nossa pelo sangue de Cristo. Amém.